Parte 2. Eu sinto muito por tudo. Eu me curvei, ou pelo menos tive a intenção de me curvar dentro da sala da guarda. Com todo o tumulto que causamos, não tinha como a segurança nos deixar ir com um simples tapinha nas costas. Após alguns minutos, havia um esquadrão de guardas nos cercando. Bem, na verdade, me cercando, considerando que os outros 5 já estavam desmaiados. Já sei, eu pensei, vou me transformar em slime e escorregar pra fora daqui. E eu tentei, mas antes de conseguir eles me pegaram e todos ao mesmo tempo me levantaram. Ah, que exagero! Os soldados me mostraram seus melhores sorrisos de não resista, o suor escorrendo por suas testas, indicando o esforço que tiveram para me prender. Espere! Eu gritei, fazendo minha melhor imitação do Gobita exaltado. Nós não fizemos nada. Nós somos as vítimas. Tudo bem, tudo bem. Uma resposta toda sorridente veio do guarda. Nós iremos te ouvir na sala da guarda. Não achou que ia escapar de tudo isso, não é mesmo? Ah, mas não havia muito que eu pudesse fazer, eu acho. Aliás, o que o Gobita está fazendo? Eu olhei para trás apenas para descobrir que ele ainda estava com os olhos fechados e os ouvidos tapados. Ah, pelo amor de... O que ele está pensando? Em nada, obviamente. Ele é estúpido demais. Bom, mas pelo menos ele sabe seguir ordens. Para minha sorte, eu consegui gritar alto o suficiente para chamar sua atenção. Logo, estávamos indo em direção à sala da guarda de segurança. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, eu fui abordado. Segundo, eu me transformei em um lobo. E terceiro, eu meio que uivei. O que acha? Não foi minha culpa, né? Eu pensei enquanto encarava o soldado acima de mim. Ele ainda estava sorrindo para mim, uma expressão que combinava com esse anão de aparência áspera e amigável, com sua barba comprida e volumosa, exceto por aquelas veias saltadas em sua testa. Ah, por que você está me fazendo acompanhá-lo, senhor guarda? Seu maldito idiota, o que você acha que está falando? Nossos chefes estão brigando conosco porque você foi abordado. Ah, sério? Me desculpa. Eu estraguei tudo pra vocês, não é? Bem, não há nada a se fazer agora, mas tente ser mais cuidadoso no futuro, ok? Ufa, acho que eles finalmente me entenderam. Ainda bem que a minha habilidade jogar a culpa nos outros, que eu ganhei quando ainda era humano, ainda é eficiente por aqui. Ela era uma habilidade avançada, conquistada com muitos anos de experiência. O segredo era não dar ao seu inimigo a chance de duvidar de você. É bem difícil de aprender. Talvez eu tenha falado meio na brincadeira, mas minha história resumiu bem a situação. Parece que as testemunhas com quem eles falaram também disseram a mesma coisa. Então, o que era aquele lobo? O guarda que estava cuidando de mim perguntou: o que ele quer dizer com isso? O que é ele? Tá falando da espécie? Ele é um... Não quero saber nome nem espécie. O que eu quero saber é por que aquele tipo de monstro apareceu por aqui, de onde ele veio, pra onde ele foi. Quero saber tudo o que você sabe. Ué, mas eu já falei pra ele que aquilo era só uma transformação minha. Será que ele não acreditou em mim? Eu achei que tinha sido bem direto com ele. Sabia que era normal um herói esconder sua verdadeira identidade, mas eu não sou um herói. Mas eu já te disse, aquilo era só eu transformado. O quê? Olha, já é raro para um slime falar, e você quer que eu acredite que você também pode se transformar? Sim, quero dizer, você quer que eu te mostre? Ah, não, deixa quieto. Mas se você pode mudar de forma, como é possível? Você é um slime, não é? Como eu deveria responder essa pergunta? Não acho que ele acreditaria se eu dissesse que é algo natural. Isso só me deixaria no mesmo nível do Gobita. Ah, pensa, cara, você precisa inventar uma desculpa, e agora? Bem, na verdade, eu sou uma criatura amaldiçoada. O meu talento causou muita inveja, eu acho. Sou capaz de manipular magia ilusória. Ah, sério? Uma maldição, é? E o que mais? Ah, bem, eu conheço alguns feitiços ilusórios, mas eu ainda era um estudante na época, então esse mago malvado me transformou em um slime. Eu estou em uma jornada para desfazer a maldição. Isso é tudo. Mas por que você encontrou um mago malvado? E por que ele te amaldiçoou ao invés de só te matar? Ah, cara, isso seria tão mais fácil se você só acreditasse em mim. Você não precisa ser tão obstinado. Apesar de que acho que eu também ficaria se alguém me contasse algo assim. Afinal, se ele acreditasse em mim logo de cara, isso faria dele mais ingênuo do que um goblin. O curto vai e volta entre o soldado e eu enquanto eu contava a minha suposta história durou por cerca de 2 horas. E ao final do nosso intenso debate, eu agora tinha um passado digno de uma novela. Agora eu era uma
uma bela jovem desamparada que foi transformada em um slime por um mago malvado. No meio do nosso intenso bate-papo, se você prefere chamar desse jeito, as perguntas do soldado me fizeram bolar uma história de tragédia heróica. Eu era um prodígio, uma garota com um dom na arte de transformação e magia ilusória. E então uma bruxa malévola rogou um terrível feitiço sobre mim, e agora eu estava viajando para me livrar da maldição. Como isso foi acontecer? E por que eu virei uma garota mágica no meio da história? E a pior parte, sempre que eu falava algo que fugia do roteiro, a próxima pergunta do soldado me ajudava a consertar o erro. Ah, é mesmo, eu dizia enquanto o conto ia se formando. E no final, tanto o soldado quanto eu estávamos completamente investidos na história, torcendo pela esperança de que a garota tivesse sucesso em sua busca. Nossos olhos brilhavam com paixão. Bom, pelo menos os dele brilhavam. Nós tínhamos uma conexão que superava meras palavras. Muito bem. Isso é tudo que eu preciso para o relatório. Muito obrigado por sua cooperação. Mas nós ainda vamos precisar de... Plum! Antes que o soldado terminasse de falar, a grande porta atrás dele se abriu e outro soldado entrou correndo. Senhor, uma armadura Sauro apareceu nas minas. Ele já machucou vários mineiros que estavam trabalhando. O quê? E vocês já o derrotaram? Nós estamos tentando, senhor. Um time de supressão já está a caminho, mas alguns mineiros estão em péssimo estado. Não sei se há uma guerra vindo ou algo do tipo, mas as lojas da cidade estão com falta de medicamentos e o castelo não nos deu acesso às suas reservas. E quanto aos nossos curandeiros? Esse é o problema, senhor. Os feridos estão na parte mais interna, onde eles estavam minerando os minérios mágicos. Os curandeiros da guarita estão respondendo a outros chamados, então só podemos contar com o único recruta agora. Ah, mas que merda! Parece uma situação difícil. Não que eu me importe, porque eles só não roubam do castelo se isso é tão importante. Foi o que eu pensei na hora, mas então tive uma ideia. Eu tinha algumas poções comigo. O que eu deveria fazer? Não é como se eu esperasse que esse gesto fosse servir para provar o meu caráter e me livrar da prisão. Nós precisamos fazer do mundo um lugar melhor. Só isso. Eu sei que soa meio suspeito vindo de mim, mas a compaixão por si só já é a melhor recompensa, não é mesmo? Eu ainda vou receber um karma bom por isso, ainda que não receba mais nada. Senhor! Ei, senhor! O que foi? Eu estou ocupado. Já terminei com você, mas ainda não posso te liberar. Permaneça nesta sala até as coisas se acalmarem. Ah, não é isso. Eu tenho uma coisa pra você. Eu peguei uma poção de restauração. Ou melhor, pra ele deve ter parecido que eu cuspi pra fora. Ah? O que é isso? Uma poção de restauração. Beba ou aplique no machucado. É de alta qualidade. O quê? Por que um slime como você tem uma coisa dessas? Qual é? E o que aconteceu com a minha história? Por que ele estava me tratando assim de novo? Ele estava torcendo por mim durante o interrogatório inteiro, não estava? Não que eu fosse um participante muito ávido, mas mesmo assim... Eu acho que isso não importa muito agora, não é? Vai em frente, teste. Quantas você precisa? Nós temos 6 homens feridos, mas você tem certeza? O soldado que acabou de entrar me olhou com uma expressão duvidosa. Se eu fosse ele, acho que também não aceitaria uma poção de um monstro. Ah, você fica aqui, ok? Vamos. Ah, mas capitão, ele é um monstro. Basta. Apenas me mostre o caminho. O capitão barbudo pegou as 6 poções que eu providenciei e saiu correndo. Com o conto fantástico que acabamos de criar, imagino que ganhei um pouco de sua confiança. Talvez ele seja um cara legal, mas não esperava que ele fosse um capitão. Já acabou? Gobita perguntou depois de assentir silenciosamente a tudo que eu havia dito antes. Ainda não, mas acho que vamos aguardar e ver o que acontece. Entendido, senhor. Então nós ficamos olhando para o nada. O soldado que espiava casualmente nos olhava com confusão, mas fora isso nada aconteceu por cerca de 1 hora. Estava praticando com a minha teia pegajosa quando eu ouvi os passos pesados do capitão. O chicote sedoso voltou para o meu corpo enquanto eu aguardava sua entrada. Já o Gobita estava dormindo, provando que talvez ele fosse até mais esperto do que eu. Obrigado, senhor. O capitão barbudo falou enquanto entrava e se curvava para mim, com os mineradores logo atrás dele. Foi você quem nos deu as poções? Valeu mesmo.
O meu braço estava destruído. Não pensei que conseguiria trabalhar de novo se sobrevivesse. Muito obrigado. Os 2 primeiros falaram e o último não falou nada antes de todos saírem, mas tenho certeza que ele também estava grato. Fico contente em saber que as poções funcionaram. O sol já tinha se posto, estava quase completamente escuro lá fora quando o capitão voltou para falar comigo de novo, mais sério dessa vez. O quinteto que me abordou eram membros da Guilda Livre da Nação. Eles tinham talento, mas tinham uma reputação de serem encrenqueiros. Isso deve ensinar uma lição para eles. O capitão disse com uma gargalhada. O guarda tinha quase certeza de que não éramos culpados, mas eu ainda estava detido em respeito às outras vítimas que eu incomodei com as minhas ações. No entanto, ninguém prestou queixa. Suponho que eles decidiram que pedir compensação por suas calças danificadas não era uma decisão astuta. Eu falei a verdade. Eu estava ajudando a reconstruir um vilarejo Goblin e precisávamos de armas e vestimentas, assim como alguém que nos oferecesse orientação. O capitão me escutou, mesmo com alguns de seus homens se intrometendo às vezes. Eles até fizeram algumas perguntas ao Gobita, apesar de sua aparência confusa. E então, no dia seguinte, ainda estávamos na sala da guarda. Gobita havia pego emprestado outra cela para dormir. Assumo que ele ainda esteja usando ela. Não tendo nada melhor para fazer, eu fiquei assistindo alguns anões completando seu treinamento matinal no campo atrás da guarita. Eles balançavam suas espadas de madeira para melhorar sua velocidade, lutando em combates simulados, correndo algumas voltas, o de sempre. Me sentei, imaginando como eles se sairiam contra as diversas criaturas em que eu podia me transformar. Era quase como um jogo para mim. Mas será que o sábio se importaria em ser usado dessa maneira? Me parece até um desperdício de talento, mas quem se importa? Vai ser divertido. Os guardas não tinham nem chance. Mesmo se eu desse uma desvantagem para mim mesmo, haviam poucos que conseguiriam derrotar o morcego e o lagarto. Em um duelo 1 a 1, as escamas favoreciam os monstros, mas como os anões operavam em times de 4 a 6 membros, alguns times cooperando conseguiriam se sair bem contra a aranha. No entanto, mesmo com todos os 20 anões em campo, eles não conseguiriam derrotar a centopeia. Eu não esperava que eles fossem das forças especiais, então esses resultados eram bem aceitáveis. Eles já estavam terminando o treinamento quando o Gobita acordou. O capitão então apareceu quase que no mesmo momento. Muito bem. Vocês estão liberados. Desculpa por mantê-los aqui por tanto tempo. Eu precisava de pelo menos uma noite. Peço perdão. Não seja por isso. Você nos economizou uma noite de hotel, pelo menos. Fico feliz que você veja isso dessa maneira, mas permita-me compensá-lo. Vou apresentá-lo a um talentoso ferreiro que eu conheço. Isso seria perfeito. Obrigado. As coisas estavam começando a dar certo. Nós tivemos entrada prioritária, uma inspeção rápida e tínhamos dinheiro extra para gastar. Achei que encontrar um ferreiro que não me roubaria seria uma tarefa difícil, mas uma referência militar era melhor do que eu imaginei. Talvez eu possa até me permitir ser um pouco otimista. Mas em troca... É uma armadilha? As únicas traps que eu gosto eram as de sites pornôs. Se você tiver mais daquelas poções de restauração, estaria interessado em se desfazer delas? Eles devem estar precisando delas, né? Aquele soldado falou sobre isso ontem. Bem, eu tenho um monte que eu poderia vender, mas não sei o valor de mercado delas. Mas e agora? Por que não? O meu custo de produção nessas coisas é 0 mesmo. Se ele quiser algumas, vai ter algumas. Tudo bem, mas depende de quantas. Eu preciso manter algumas para mim também. Eu respondi. Qualquer que seja a quantidade que esteja disposto a nos dar está bom para mim, mesmo que seja só uma. Que jeito estranho de falar isso. Achei que ele estivesse tentando aumentar o estoque da guarda. Uma não será o suficiente em uma emergência, né? Bem, tanto faz. Talvez os tempos atuais sejam difíceis assim. Ok. Bem, que tal 5? 5? Isso seria maravilhoso. Ok, então. E eu tenho quase certeza de que elas ainda funcionariam mesmo se você as diluísse um pouco. Se for uma diluição normal, 10 partes de água para uma de poção será o suficiente. O capitão assentiu. Eu cuspi 5 poções e ele me deu uma pequena bolsa. Dentro dela eu pude ver várias moedas de ouro.
Eu sei que não é muito, mas espero que você aceite. Te darei 5 moedas de ouro por cada frasco de poção. Ele me explicou. 25 moedas de ouro? Tudo certo pra mim. Eu não sei se estou vendendo muito baixo ou não, mas não estou em posição de negociar agora. Mas é melhor descobrir o quanto isso vale. Se você me permite... Não é o suficiente? Estou fazendo o meu melhor aqui, senhor. Não. O valor está bom, mas eu preciso te perguntar. É mesmo? Então, o que você precisa? Essa não é uma reação boa. Será que ele tá mesmo me passando a perna? Eu sabia que devia pedir mais. Bem, mas esse capitão me parece um cara legal. Duvido que ele esteja me extorquindo muito. Me desculpe, mas tenho que admitir que não sei muito bem o quanto este dinheiro vale ou como são os preços por aqui. Se você me der alguma orientação, seria de muita ajuda. Além do mais, sou só um slime. Isso foi um belo jeito de contradizer toda aquela saga da garota mágica que eu inventei. Que bom que ele nunca acreditou nela desde o começo. Nós então tivemos uma longa conversa antes de eu e Gobita partirmos. Logo eu estava no ar puro da liberdade de novo, mas não antes de ficar pro almoço. O capitão insistiu que ficássemos. Eu não senti o sabor de nada, mas a intenção dele era bem gentil, eu acho. E pela primeira vez eu apreciei uma boa refeição. Enquanto isso, não muito longe dali... Por que estou tão ocupado? O anão chamado Kaijin resmungou para si mesmo. O que eles querem dizer com o Império Oriental pode estar na ativa? É a coisa mais ridícula que já ouvi. E ele tinha razão para duvidar. A paz havia reinado por 300 anos no reino. O Império tinha toda a riqueza que desejasse. Qual motivo eles teriam para inventar uma invasão? Isso era o que ele não entendia. Mas claro, duvido que os forjadores de armas da cidade vão se opor a uma guerra que encheria seus cofres. Mas caramba, por que meu trabalho aumentou tanto de repente? E esse não era o seu único problema. Ele fez uma careta. Amaldiçoado seja aquele maldito ministro. Ele massageou sua testa enquanto se imaginava espancando o ministro, e então suspirou. Ele estava suspirando muito ultimamente. Não restava muito tempo. Uma recusa mancharia sua reputação. Dizer que não conseguia não seria uma desculpa aceitável. Ele estava esperando alguns de seus amigos entrarem em contato, e dependendo de seus relatórios, tudo podia estar perdido. Ele tinha se tornado famoso como um ferreiro, mas ele não era onipotente. Que tipo de ferreiro poderia forjar armas sem matéria-prima? E então, finalmente ele ouviu as notícias pelas quais esperava. Desculpe, nós queríamos ter entrado em contato ontem, mas nos deparamos com uma baita distração. Um anão disse ao entrar. Eles eram 3 homens, anões irmãos. O trio a quem Kaijin designou tarefas de mineração. O mais velho, Garme, era um forjador de armaduras com longos e musculosos braços. O do meio, Dold, era conhecido pelo reino por seu trabalho intricado. E o mais novo, Mildo, não falava muito, mas era habilidoso em tudo que fazia. Arquitetura, artes, o que você puder imaginar. Um tipo de erudito. Qualquer um deles já era talentoso o suficiente para abrir seu próprio negócio, se não fosse por um problema crítico. Tirando seus dons individuais, eles eram inúteis, mal eram capazes de vestir a si mesmos sem um manual de instrução. Nenhum deles tinha cabeça para negócios ou para planejar uma carreira de sucesso. Eles preferiam trabalhar para outros e deixar que eles utilizassem seus talentos. E foi por isso que eles acabaram confiando a sua loja à pessoa que no fim acabou tomando ela deles. Caíram na armadilha de um aprendiz invejoso, sofreram bullying do governo após estragar um pedido ministerial e no final, sem terem para onde ir, eles procuraram Kaijin, um velho amigo e praticamente irmão deles desde a infância. Kaijin queria que eles entrassem em contato antes, mas isso não importava mais. Os irmãos precisavam de um lugar para ficar e ele poderia usá-los para ajudar na loja. O único problema era que Kaijin não tinha serviço suficiente para eles. Ele era um comerciante e negociador de equipamentos de batalha e já tinha contatos estáveis para todas as suas mercadorias, exceto para as armas. Ele as fez sozinho, mas imaginou que poderia ter o trio fazendo o restante. Mas Kaijin não podia fazer isso de imediato. Avisar de repente aos seus fornecedores usuais de armaduras e acessórios que os seus serviços não seriam mais necessários resultaria em problemas que ele preferia evitar. Até que as coisas se acalmassem, ele teria que continuar seu negócio como de costume. Então, com poucas opções, Kaijin os deixou minerando metais e
e outros materiais para sua loja. Os irmãos chegaram na loja de Kaijin com uma história surreal sobre um monstro. Era a última coisa que ele queria ouvir. Ele massageou a própria testa. Bom, pelo menos vocês estão bem. Fico feliz que fugiram antes de se machucarem. Ele falava a verdade. Se eles não se machucassem, poderiam voltar direto para a mineração de metais. A segurança de seus amigos era importante, mas mesmo assim, os três irmãos se olharam de forma desconfortável. Na verdade nós não fugimos. Sim, ainda não conseguimos acreditar no que aconteceu ontem. Eles continuaram a história, um conto de um slime misterioso que lhes deu um remédio salvador de vidas. Parecia uma série de delírios, mas essas pessoas não eram do tipo que inventava histórias. Eles não tinham talento para isso. Então todo esse caos aconteceu mesmo? Bem, talvez não importasse. Era bem real. Ele sabia que pessoas eram atacadas na mina, e isso significava que ficavam sem mineração por um tempo. Os trabalhadores que ele tinha contratado se demitiram ontem e fugiram em direção às colinas no momento que souberam do ataque dos monstros. Afinal, por que não o fariam? Seus entes queridos estavam feridos, sem dúvidas. Agora seria a hora perfeita para contratar os serviços da Guilda Livre, mas isso também era impossível no momento. Ele havia preenchido um pedido de mineração há um tempo atrás e a resposta foi um silêncio ensurdecedor. Ele sabia que não era o único. Os sinais de escassez estavam começando a aparecer. Contratar membros da guilda também não faria diferença. Eles não eram baratos e ainda não faziam mais do que o combinado. Seguranças da guilda faziam somente isso, proteger e nada mais. Se esse monstro fosse do tipo que poderia derrotar um aventureiro de classe B, era impossível. Não tinha como ter lucro. Na verdade, isso talvez o levasse à falência. Droga, por que um monstro tão poderoso apareceu logo na parte mais superficial da mina? Kaijin soltou um longo suspiro. E agora? Não havia muito tempo restante. Talvez ele devesse descer até a mina e extrair o metal por conta própria. Ele não tinha nenhuma outra ideia. Sua cabeça estava cheia com o tic-tac do seu destino passando. Os quatro trocaram olhares, todos sem saber o que fazer. E então um grupo de clientes bem diferentes apareceu.